Boa tarde a todos. 10ª sessão ordinária de 26 de maio de 2025, fase do expediente. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária às 17h58. Expediente. Coloco em votação a ata eletrônica número 17/2025 da 16ª sessão ordinária de 22 de maio. Enquanto os vereadores votam, quero agradecer a presença do vereador Digão, de Sumaré. Obrigado pela presença. Já daqui a alguns minutos farei a leitura do convite aqui. Quero também agradecer a presença da professora Jocelene, nossa coordenadora da Escola do Legislativo, que hoje está acompanhada da doutora Alessandra Deroges, doutora Mônica Rossini Fernandes, dentistas há mais de 30 anos na cidade de Hortolândia, e que no próximo dia 24 de junho, às 10 horas, estarão aqui no plenário da Câmara Municipal com uma palestra, A Saúde Bucal, Importância e Atualidades. Obrigado pela presença, pela disponibilidade, sejam sempre bem-vindas. A ata foi aprovada por 15 votos, sim. Agradecer também a presença do vereador Wellington Souza. Tá? Desculpa a falha aí, seja sempre bem-vindo, vereador. Muito obrigado pela presença. Você e o Rodrigo Digão. Audiência pública. Audiência Pública Saúde. A Câmara Municipal de Vereadores de Hortolândia, através de seu presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 36, parágrafo 5º, da Lei Complementar número 141/12, combinado com as regras estabelecidas no regimento interno e na Lei Orgânica Municipal, convida o público interessado e a toda a população hortolandense a participar da audiência pública para a apresentação do relatório detalhado do primeiro quadrimestre de 2025 da Secretaria Municipal de Saúde, que será acompanhada pela Comissão de Desenvolvimento e Bem-Estar Social, Direitos Humanos e Cidadania, sob a presidência do vereador Derli de Jesus Atanásio Bueno, que será realizada no dia 29 de maio de 2025, quinta-feira, às 9 horas, no Plenário Geral do Costa Camargo. Cito a rua Joseph Paul Júlia, em Burlandi, número 250, bairro Parque Gabriel, em Hortolândia. A presente audiência pública terá sua transmissão online feita através do seguinte endereço eletrônico: www.hortolândia.sp.leg.br. É a homepage da Câmara Municipal de Hortolândia. Edital de convocação. A Câmara Municipal de Vereadores de Hortolândia, através de seu presidente, convoca e convida o público interessado e a toda a população hortolandense a participar da audiência pública, que será realizada no dia 2 de junho de 2025, segunda-feira, às 19 horas, no Plenário Geral do Costa Camargo, cito a rua Joseph Paul Júlia, em Burlandi, número 250, bairro Parque Gabriel, nesta cidade, em cumprimento ao disposto no artigo 44 da Lei Federal número 10.257, de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade,
o inciso 1º do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que será conduzida pela Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Edivaldo Souza Araújo. A audiência pública terá como objetivo a discussão do projeto de Lei 81/2025, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2026 e da outras providências. A presente audiência pública terá sua transmissão também online, feita através do seguinte endereço eletrônico: www.hortolândia.sp.leg.br. Aproveitando, agradecer a presença dos vereadores de Sumaré, eles nos trouxeram aqui um convite de audiência pública. A Câmara Municipal de Sumaré, por meio do seu presidente, vereador Hélio Silva, tem a honra de convidar a Vossa Excelência para participar da audiência pública que discutirá o seguinte tema: a não renovação da concessão do Hospital Estadual de Sumaré à Unicamp e seus impactos na saúde pública municipal. A audiência será promovida pela Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Proteção da Criança e do Adolescente, Cultura, Lazer e Turismo desta Casa Legislativa. Será no dia 4 de junho de 2025, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Sumaré. Ela tem formato híbrido, com presencial e virtual. Transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Câmara. Muito obrigado pelo convite, estendo a todos os nobres pares e a todos que nos acompanham. Esta casa recebeu um expediente vindo de outra fonte, que consta na pauta eletrônica disponibilizada aos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras apresentadas. Projeto de Lei número 119/2025, de autoria do vereador Clemilton Alves da Silva, que institui o programa Juventude Protegida no município de Hortolândia, voltado à prevenção da violência entre adolescentes e jovens e da outras providências. Projeto de Lei número 120/2025, de autoria do vereador Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa, que institui no calendário oficial de Hortolândia o Dia Municipal dos Krav Maga e Capap. Projeto de Lei número 121/2025, de autoria do vereador Clemilton Alves da Silva, que dispõe sobre a instituição de incentivo à segurança colaborativa no município de Hortolândia e da outras providências. Projeto de Lei número 122/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o remanejamento, transposição, transferência de dotações orçamentárias e abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.204.510,94. Projeto de Lei número 123/2025, de autoria do vereador Paulo Pereira Filho, que institui no calendário oficial do município de Hortolândia o Dia do Orgulho Autista. Projeto de Lei número 124/2025, de autoria do nobre vereador Paulo Pereira Filho, que institui o mês Abril Azul no calendário oficial do município de Hortolândia, dedicado à conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Projeto de Lei número 125/2025, de autoria da vereadora Roberta Moraes Diniz, que institui no calendário oficial do município de Hortolândia a Semana de Convivência Escolar. Projeto de Decreto Legislativo número 6/2025, de autoria do vereador Derli de Jesus Atanásio de Bueno, que altera o Decreto Legislativo número 141, de 2 de abril de 2014, que dispõe sobre o critério de concessão dos títulos honoríficos e institui medalha de mérito 19 de maio e a medalha de mérito Zumbi dos Palmares. Projeto de Decreto Legislativo número 7/2025, de autoria do vereador Aldemir Clemente da Silva, que institui diploma aluno nota 10 e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 8/2025, de autoria da vereadora Roberta Moraes Diniz, que institui a medalha Laudelina de Campos Melo a ser concedida pelo Poder Legislativo de Hortolândia. Veto número 10/2025, de autoria do Poder Executivo, que veta total ao projeto de lei número 36/2025,
autógrafo número 51/2025, que dispõe sobre a proibição de execução de músicas e videoclipes com letras e coreografias que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou que expressem conteúdos sexuais nas instituições escolares públicas e privadas na rede de ensino no município de Hortolândia. Veto número 11/2025, de autoria do Poder Executivo, de veto total ao projeto de lei número 37/2025, autógrafo número 52/2025, que proíbe a contratação de shows, artistas e eventos abertos ao público infanto-juvenil que divulguem no decorrer da apresentação expressão de apologia ao crime organizado e ao uso de drogas e da outras providências. Veto número 12/2025, de autoria do Poder Executivo, de veto total ao projeto de lei número 39/2025, autógrafo número 54/2025, que dispõe sobre a alteração na lei número 3.236, de 5 de maio de 2016, que assegura às pessoas com mobilidade reduzida, com deficiência visual, gestantes e idosos, embarque e desembarque dos ônibus fora dos pontos de paradas determinados. Leitura de expediente acessório à matéria legislativa. Item 1. Ofício protocolado na data de 23 de maio de 2025, pelo vereador Edmilson Marcelo Afonso, que solicita a retirada do projeto de lei número 108/2025 de sua autoria, que altera a lei número 4292, de 24 de maio de 2024, que institui no calendário oficial do município o dia de Nossa Senhora do Amparo para adequações. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, foram apresentadas 96 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências que entender necessárias ou possíveis. Agora teremos a leitura e discussão de 17 requerimentos. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da ementa dos requerimentos de autoria do vereador Aldemir Clemente da Silva. Requerimento número 201 de 2025, que requer informações para fim de denominação nos termos do artigo 6º do inciso 6º da Lei Municipal número 2.863, de 22 de outubro de 2013. Requerimento número 204 de 2025, que requer informações sobre abastecimento de água coletada e tratada de esgoto sanitário. Requerimento número 224 de 2025, que requer informações sobre imóvel localizado na rua Genario Ferreira Filho, com a rua 3 do Jardim Nova Estrela. Requerimento número 226 de 2025, que requer informações sobre a instalação de academia ao ar livre e playground na praça pública localizada na rua José Aparecido Mendes, altura do número 450, no Jardim Novo Cambuí. Ambos os documentos do vereador Aldemir Clemente. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, nobres vereadores, a todos que estão aqui presentes, nos acompanhando pela TV Web, é uma grata satisfação poder fazer parte aqui, fazer uso da palavra neste momento, mas também, senhor presidente, eu tenho um sentimento de muita tristeza, porque eu venho falar do requerimento aqui 224/2025, é uma situação muito delicada, a gente está tendo muita reclamação deste barracão, então, ali, localizado nesse endereço, aonde toda a população do entorno está com um sentimento de muita preocupação e de muito perigo, senhor presidente. Por quê? Aquele barracão está sendo usado pelos marginais naquele local, aquele barracão está sendo totalmente destruído por aquela população que não tem compromisso com a nossa sociedade, com a nossa cidade.
e está sendo também esconderijo dos marginais. Aquele barracão ali, senhor presidente, ele é um barracão onde a prefeitura usa como um almoxarifado de estoque de produtos não utilizados. E se for lá agora, senhor presidente, esse barracão já foi descoberto, entendeu? A população, os marginais ali, já fez uso daqueles produtos tudo. O portão de entrada daquele barracão encontra-se destruído. Então, a sujeira, entendeu? Inclusive, tem aí, senhor presidente, olha os vídeos aí, ó. Entendeu? Olha o matagal que está isso, olha a situação que está isso. Ele deixou de ser um barracão onde guardava os produtos já não usáveis mais, mas para ser um esconderijo de bandido. Olha só a situação disso aí, entendeu? Está sendo divulgado aqui. Então, é uma situação de indignação, senhor presidente. A gente está numa cidade pujante, uma cidade que cresce a cada dia, uma cidade que é reconhecida no nosso país, e a gente tem uma situação delicada dessa aí. Então, senhor presidente, nesse requerimento, eu pergunto aqui, ó, o referido imóvel de propriedade do Poder Executivo, caso positivo, a administração municipal tem conhecimento da situação, quais ações serão adotadas para solucionar o problema? Se negativo o questionamento 1, já foi realizada a notificação do proprietário? Qual é o prazo para adequação do local? Então, senhores nobres vereadores, eu fiz esse requerimento com bastante tristeza, senhor presidente, no coração, porque é um bem público e que está sendo usado pelos marginais, tá? Então, gostaria aqui de todos os nobres vereadores pudessem votar nesse documento, para que nós possamos, então, não ver isso mais, né? Não ter esse tipo de reclamação dos nossos moradores, para que o governo possa tomar uma decisão precisa e a gente não ter mais esse tipo de reclamação. Senhor presidente, meu muito obrigado. A todos os nobres, meu muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, vereador. Os requerimentos continuam em discussão. Não havendo Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Com a palavra. Cumprimento o senhor presidente, os nobres vereadores e os munícipes presentes à casa e os vereadores aqui de Sumaré, que faz parte dessa sessão de hoje. Eu quero aqui só reiterar essa colocação do Clemente. Fiz a indicação nessa última sessão e estive no local, fiz essas mesmas imagens. Inclusive, o senhor até pegou leve, porque a situação vai muito além disso. Lá está uma situação tão drástica e revoltante. Converso direto com os síndicos lá do Estrela 1, e o pessoal muito revoltado. Por quê? Foi tudo abandonado, foi tirado as coberturas, muito lixo e detalhe, gente, tem uma creche naquele local, onde o mato tomou de conta, onde as pessoas ali falam de escorpião, de cobras, bichos peçonhentos. Então, a situação tão drástica que virou lugar de craqueiro, de uso de droga, de queimar fio roubado. Então, está uma bagunça, colchão, lixo. Então, a gente precisa de uma solução rápida, enérgica para aquilo lá, para que seja resolvido e a gente tira aquele lixão que está ali, enfeiando aquele lindo condomínio ali, que é o condomínio do Estrela 1, e vem o Estrela 2, Estrela 3. Então, agradecer aqui, Vossa Excelência, Clemente, pela essa colocação que o senhor fez aqui. Meu muito obrigado, porque isso vem de encontro também com a minha ideologia e com a minha luta também para aquela área ali. Meu muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe e abençoe a nossa linda Hortolândia. Obrigado, vereador. Os requerimentos continuam em discussão. Não havendo oradores, vão à votação.
Enquanto os vereadores votam, aproveitar, pedir à secretaria justificar a ausência do vereador Nego, encontra-se de atestado licença-nojo pela perda de um familiar. Muito obrigado. Os documentos foram aprovados por 17 votos sim. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa do requerimento, dos 4 requerimentos de autoria do vereador Jonathan Domingues. Requerimento número 213/2025, que requer informações sobre a área localizada entre as ruas Benedito Tasselli e Cátia Diniz, no Parque Terras de Santa Maria. Requerimento número 214/2025, que requer informações sobre os problemas existentes na iluminação e funcionamento da quadra de esportes da IMF, Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Cláudio Roberto Marques, localizada no bairro Parque dos Pinheiros. Requerimento número 215/2025, que requer informações sobre o mau cheiro localizado entre a Rua Calêndulas com Rua Manacá, no Jardim Boa Vista. Requerimento número 222/2025, que requer informações sobre o avanço de calçada em via pública. Todos os requerimentos são de autoria do nobre vereador Jonathan Domingues. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Aprovados por todos os pares presentes. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da ementa do requerimento, de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso. Requerimento número 223/2025, que requer informações sobre a área localizada na rua Antônio Zanon, no Vila Real. Requerimento do vereador Zaca. Obrigado. Senhores vereadores, o requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa do requerimento, de autoria do vereador Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa. Requerimento número 225/2025, que requer informações sobre a Estrada da Amizade, que liga os bairros Jardim Chácaras, Boa Vista e Santa Esmeralda. O requerimento é de autoria do nobre vereador Regis da Serralheria. Obrigado, senhores vereadores. O requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por 17 votos, sim. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da ementa do requerimento, de autoria do vereador Edivan Campos de Albuquerque. Requerimento número 228/2025, que requer informações sobre a quantidade de alunos cadastrados no sistema EJA. Documento do vereador Ceará. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, o requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente e nobres pares, quero cumprimentar também os colegas de Sumaré, da cidade de Sumaré, que se encontram por aqui, e a vereadora Roberta. E, senhor presidente, o EJA, em nossa cidade, já foi referência a nível
da região metropolitana. Há hoje uma preocupação com esse vereador. Eu não vejo hoje a Secretaria de Educação fazendo chamamento os adultos, né, que o EJA é Educação de Jovens e Adultos, estão me procurando, que quer voltar a estudar, mas aonde? Qual escola do município vai ter o EJA? E eu não vi hoje a Secretaria de Educação fazendo chamamento, porque já é agora, já as matrículas, já agora, já. A nossa colega Roberta sabe que ela faz parte do EJA da nossa cidade. Então, é muito importante que fizemos divulgação para atrair esses adultos que trabalham em Campinas e querem voltar a estudar. Isso é muito importante, senhor presidente. A Prefeitura Municipal, senhor presidente, já gastou 2,5 milhões com propaganda, com publicidade esse ano, e eu não vi chamar o EJA, né, para fazer matrículas. Então, eu quero aqui parabenizar o evento de ontem, lá do Hortolendo, muito bonito, e lá era o momento, vereador Paulo, de citar, de chamar ali aquele que tem interesse em fazer, né, as matrículas e designar para as escolas da nossa cidade. Então, quero aqui provocar a Secretaria de Educação para que faça publicidade, divulgações, para que o EJA volte a ser aquela escola renomada que era antes em nossa cidade, de referência aos adultos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O requerimento continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por 16 votos, sim. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa do requerimento de autoria do vereador Clodoaldo Santos da Silva. Requerimento número 231/2025, que requer informações sobre ações voltadas à inserção de beneficiários do programa Bolsa Família no mercado de trabalho. O requerimento é de autoria do nobre vereador Clodoaldo. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, o requerimento está em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o autor. Senhor presidente, nobre vereadora Roberta, nobres pares, todos que nos acompanham de forma presencial e também de forma virtual, apresento um requerimento importante na sessão ordinária de hoje, que é o 231 de 2025, onde eu requeiro informações sobre ações voltadas à inserção dos beneficiários do Programa Federal Bolsa Família ao mercado de trabalho. Senhores, senhoras, eu trabalhei um pouquinho esse tema no espaço da Tribuna Livre, em sessões anteriores, e nessa sessão eu procuro, através desse requerimento, voltar com esse tema, com essa discussão, que eu considero de extrema importância no campo da empregabilidade. Primeiro, destacar aqui o belíssimo trabalho que a dona Maria dos Anjos, a nossa primeira-dama, vem fazendo à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o Gerson, com o Jesus, enfim, toda a equipe da Secretaria de Inclusão Social. E, a partir daí, trazer alguns dados importantes, né? Nós temos aqui os vereadores de Sumaré, o Digão, um grande amigo, né? E dizer que, no mês de abril, através de uma ação de empregabilidade que nós realizamos, inclusive, aqui na Câmara Municipal de Hortolândia, nós conseguimos, através de uma empresa que foi instalada em Sumaré, um centro de distribuição, que é o Mercado Livre, nós conseguimos empregar 497 pessoas da cidade de Hortolândia, né? Então, a gestora de RH informou que eles têm mais 500 vagas para
esse mês de maio também para a nossa região, não somente Hortolândia, mas Sumaré, Campinas. Então, são dados importantes. O cadastro de dados geral de empregados e desempregados, que é o CAGED, ele demonstra que a nossa região está num momento favorável em relação à empregabilidade. Nós temos muitos empregos, né? Hoje, inclusive, nós fizemos, vereador Léo, aqui no Campos Verdes, uma nova ação que a gente chama de Feirão do Emprego, em parceria com a empresa Expert. Eles disponibilizaram 182 vagas para a empresa Arcor, em Campinas, mas tem fretado e contrata pessoas aqui da cidade de Hortolândia. Então, trazendo esse cenário, nós temos essa primeira realidade, né? Um mercado de trabalho aquecido, né? Muitas vagas de emprego, não só em Hortolândia, como em outras empresas da cidade da nossa região metropolitana de Campinas. Por outro lado, nós temos uma outra realidade, que são pessoas, né? E aí eu cito a cidade de Hortolândia, onde nós temos mais de 13 mil famílias que estão no cadastro único e recebem os recursos do governo federal através do programa Bolsa Família. E aí, eu venho aqui trazer alguns questionamentos para a Secretaria de Inclusão Social em relação a algo que possa ser feito em relação à migração dessas pessoas que estão hoje no Bolsa Família para migrar para o mercado de trabalho formal. Então, é algo de extrema importância, eu acho que é algo urgente que nós precisamos fazer. Inclusive, o Ministério do Desenvolvimento Econômico colocou esta pauta também como algo muito importante. Eles também estão, através do Ministério, pensando estratégias para desenvolver ações nesse sentido. E nós estamos aqui, através deste requerimento, trazendo alguns questionamentos, né? Quais programas ou iniciativas da Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social qual ações estão sendo implementadas para capacitar e inserir os beneficiários do Bolsa Família no mercado de trabalho formal? Esse é um primeiro questionamento. Existe algum levantamento recente sobre o perfil profissional desses beneficiários, visando identificar áreas estratégicas para qualificação e empregabilidade? E, por fim, a gente faz um terceiro questionamento. Existem parcerias atualmente firmadas com empresas locais, instituições de ensino ou organizações do terceiro setor para fomentar a inclusão produtiva dessas famílias? Então, são alguns questionamentos importantes. E dentro até, aproveitando a oportunidade, dentro desse mesmo assunto, eu apresentei, vereador Luiz, hoje, a indicação número 18.069 de 2025, onde eu indico a implantação de um mural informativo sobre as vagas de empregos e cursos de qualificação profissional nos CRAS e nos CREAS também da cidade de Hortolândia. Então, é uma ideia, né? Uma das funções dos vereadores do Poder Legislativo é sugerir para o Poder Executivo sugestões, e aqui eu estou sugerindo para que os CRAS possa ter mural com vagas de emprego, né? Nós temos o PAT, vagas do posto de atendimento ao trabalhador, nós temos esses feirões que estão acontecendo em várias cidades aqui da nossa região, feirões do emprego. Hortolândia está preparando também um feirão através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, acredito que são ações importantes que podem ajudar essas famílias que hoje recebem o Bolsa Família migrar para o emprego formal e, dessa forma, ter melhores condições de vida. Então, são importantes documentos que eu gostaria de ter a aprovação dos nobres pares. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O requerimento continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da ementa do requerimento, de autoria do vereador Derli de Jesus Atanásio Bueno. Requerimento número 232/2025 requer informações a respeito da instalação das novas placas de nomenclatura
de ruas e logradouros. Documento do vereador Derli. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, o requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa do requerimento de autoria do vereador Paulo Pereira Filho. Requerimento número 233/2025, que requer informações sobre imóvel abandonado na rua José de Lucas, na Vila São Francisco. O requerimento é de autoria do nobre vereador Paulão. Senhores vereadores, o requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Agora teremos a leitura e discussão de 8 moções. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da ementa da moção de autoria do vereador Aldemir Clemente da Silva. Moção número 132/2025, moção de parabenização pelo Dia Internacional da Enfermagem. Moção do vereador Aldemir Clemente. Obrigado. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovada por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa da moção de autoria do vereador Jonathan Domingues. Moção número 146/2025, moção de parabenização à servidora Juliana Donadoni Pádua pelos seus 31 anos de dedicação ao serviço público do município de Hortolândia. A moção é de autoria do nobre vereador Jonathan Domingues. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovada por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa das moções de autoria do vereador Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa. Moção número 147/2025, moção de parabenização ao time de futebol Boa Esperança Esporte Clube, BEC, pela conquista do tricampeonato na terceira Copa Boa Esperança 2025. Moção de número 148/2025, moção de parabenização à cervejaria Cosvesi pela inauguração do Brau Pub em Hortolândia. Ambas as moções é de autoria do nobre vereador Regis da Serralheria. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, as moções estão em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Aprovadas por 15 votos sim e uma abstenção. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da ementa das moções de autoria do vereador Luiz Carlos Silva Meira. Moção número 149/2025, moção de parabenização em comemoração ao Dia do Trabalhador Rural, celebrado em 25 de maio.
Moção número 150/2025, moção de parabenização pelo Dia Nacional da Adoção, celebrado em 25 de maio. Ambas as moções do vereador Luiz da Regional. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, as moções estão em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Aprovadas por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa das moções de autoria do vereador Clodoaldo Santos da Silva. Moção número 151/2025, moção de parabenização à Secretaria de Esportes e Lazer pela organização da Corrida dos Migrantes 2025, realizada como parte das comemorações dos 34 anos da cidade de Hortolândia. Moção número 152/2025, moção de parabenização à Padaria Pinheiros pelo aniversário de 29 anos de fundação. Ambas as moções é de autoria do nobre vereador Clodoaldo. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, as moções estão em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, nobre vereadora Roberta, nobres pares, rapidamente retorno a essa tribuna para falar de duas importantes moções. Começo pela moção número 151 de 2025, onde eu parabenizo a Secretaria de Esportes e Lazer pela organização da Corrida dos Migrantes de 2025, realizada como parte das comemorações dos 34 anos da cidade de Hortolândia. Acredito que vários vereadores estiveram ontem lá, pôde perceber o quanto foi gratificante a corrida, que contou com mais de 1.000 participantes, né, pessoas fazendo o percurso de 6 quilômetros através da corrida, outros fazendo o percurso de 4 quilômetros, que era a caminhada. Uma ação realmente muito bacana, essa corrida que partiu ali próximo do Paço Municipal e teve como nome Corrida dos Migrantes 2025. Então, essa moção vem no intuito de parabenizar o secretário de Esportes, Gleger, toda a sua equipe, que vem, de fato, fazendo um belíssimo trabalho na cidade de Hortolândia, né? Além de toda essa parte do esporte, né, a saúde, o lazer, nós também temos a questão social, né? Os participantes, eles não pagaram, né, para participar, mas eles doaram lá 1 quilo de alimento, e isso tudo foi destinado para o Fundo Social de Solidariedade. Foram algumas toneladas de alimentos aí para ajudar as famílias em vulnerabilidade social. Então, é uma ação muito interessante, né? Então, eu parabenizo aqui, mais uma vez, todos os organizadores e a Prefeitura Municipal de Hortolândia. Também, rapidamente, gostaria de pedir o voto para os nobres pares na moção número 152 de 2025, onde eu parabenizo a Padaria do Pinheiros pelos 29 anos de fundação, né? Foi o aniversário da Padaria Pinheiros, agora no dia 22 de maio. É uma padaria que tem uma história aí junto com a cidade de Hortolândia. Muitas pessoas aqui, até nós políticos, né, muitas vezes vamos lá, né, Clemilton, tomar um cafezinho, né? Então, venho aqui parabenizar de forma muito especial os funcionários da Padaria Pinheiros, o senhor Clemir, a sua esposa, a Sandra também, que são os proprietários, né, por, de fato, ter um comércio muito interessante que realmente vem crescendo a cada ano. Então, que esta celebração, que esta moção também seja inspiração, né, para os próximos anos de crescimento desse importante comércio na cidade de Hortolândia. Então, gostaria muito de contar com a aprovação dos nobres pares nesses dois importantes documentos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. As moções continuam em discussão. Não havendo oradores, vão à votação.
Aprovadas por todos os pares presentes. Temos vereadores inscritos no tema livre. Primeira inscrição, vereadora Roberta, por gentileza. Funcionando? Agora sim. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos assistem aqui presencial e pela TV Câmara. Eu gostaria só de ressaltar, em relação à fala do vereador Ceará, que a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade de ensino que atende jovens, adultos e idosos aqui no município, que temos 4 unidades que atendem as regiões da cidade, com estrutura de alimentação, através da merenda escolar, que são as famosas jantas que até os alunos falam, projetos pedagógicos, inclusive com reforço escolar para a alfabetização e com participação nos projetos aí do currículo que tem na educação. Um deles, o Hortolendo, que aconteceu ontem e que, na sexta-feira, aconteceram nas escolas da rede municipal. Então, a EJA tem uma grande participação, a participação é intensa no município. Porém, é necessário intensificar as matrículas, intensificar as redes de comunicação onde se faz as matrículas para a educação de jovens e adultos, tentando aí mais alunos, né, para concluir o ensino fundamental 1 e 2, que é o que o município atende. Também eu quero falar, senhor presidente, a respeito, nós estamos no mês de maio, quase a última semana do mês de maio. Durante o mês de maio foram feitas várias palestras de conscientização, mobilização, dedicada ao combate do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí eu venho reforçar, como vereadora, mulher, que essa campanha, ela não fique só em maio, mas que ela seja constante. Nós sabemos que é um tema muito frágil, delicado, silencioso, e que as crianças, muitas crianças, inclusive nesse momento, têm alguém, alguma, sendo violentada. E que muitas delas é dentro de casa. Então, que a gente não negligencie esse fato, que a gente possa nos fortalecer em todos os meses do ano em relação ao combate da violência e exploração de crianças e adolescentes. Eu quero agradecer a cada servidor, Conselho Tutelar, professores, ONGs, cidadãos aqui no município, lideranças, que trabalharam esse tema com afinco, coragem e defendendo a proteção da criança. É difícil falar, mas nós sabemos que a violência infantil e o abuso sexual, a maioria das vezes acontece por alguém muito próximo da criança. Infelizmente, pelo pai, pelo avô, por alguém que está muito próximo. Então, nós precisamos ficar atentos, nós precisamos nos fortalecer enquanto políticas públicas, para juntos nós combatermos com coragem, com a verdade, principalmente com a justiça. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Segundo vereador inscrito, vereador Ananias. Declino, presidente. Obrigado, vereador. Terceiro vereador inscrito, vereador Regis da Serralheria. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Roberta, ao público aqui presente, ao pessoal que nos assiste pela TV Web. Senhor presidente, na verdade, hoje eu vim aqui, senhor presidente, e nobres colegas vereadores, né, para falar um pouco, assim, de coração estremecido, né, do acontecimento que nós tivemos aí, referente a um vereador dessa casa, teve uma perca aí profunda, né, na família, que é o nosso vereador, amigo, companheiro Negro. Então, eu fiz até um discurso aqui, mas, na verdade, senhor presidente, eu acho que nem vou ler, porque é difícil a gente encontrar palavras para falar nesse momento.
A única coisa que eu queria pedir para todos, para a gente se colocar de pé e fazer um minuto de silêncio. Obrigado a todos. Só queria dizer uma palavra rápida ao nosso vereador Negro, não sei se ele vai estar nos escutando, mas que fique gravado nos anais dessa casa, né? Que nós, seus colegas dessa casa, nos unimos perante um minuto de silêncio em oração, oferecendo nosso apoio e sincera fraternidade, força da união, amizade e um alento diante da dor. Essa força que estendemos ao Senhor agora, né? E que Deus conforte o coração do vereador, conforte o coração de toda a família e com extrema sinceridade, né, de amizade que nós temos por ele e respeito, que Deus abençoe ele e coloque ela no bom caminho. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com certeza faço das suas palavras as minhas e tenho certeza que todos os colegas de parlamento aqui também fazem das suas palavras as deles, assim como todos nós servidores aqui, nesse momento triste de uma perda irreparável. Obrigado, vereador. Concluídos os trabalhos previstos para o expediente, declaro encerrado o expediente às 18h50. Bom dia, senhor presidente. Pois não, vereador Zaca? Gostaria que fosse consultado ao plenário a possibilidade de trocarmos direto para a ordem do dia, sem intervalo regimental. Obrigado. O pedido do vereador é pertinente. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares presentes, iremos direto à fase da ordem do dia. 17ª sessão ordinária de 26 de maio de 2025. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da ordem do dia, às 18h51, com as bênçãos de Deus. Matérias da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 1 da pauta da ordem do dia. Item 1, discussão única do projeto de decreto legislativo número 1/2025, de autoria do vereador Clemilton Alves da Silva, que institui a concessão de medalhas Ângelo Augusto Perugini e guardiões da lei e da ordem Sargento Anchieta e da outras providências. Obrigado, secretário. O projeto consta com pareceres favoráveis, porém teve substitutivo total de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão o substitutivo total ao projeto de decreto legislativo número 1/2025. Não havendo oradores, vai à votação.
Projeto aprovado nos termos do substitutivo total por 17 votos sim. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Item 2, discussão única do projeto de decreto legislativo número 3/2025, de autoria de Clodoaldo Santos da Silva, Ananias José Barbosa e outros, que dispõe sobre outorga de título de cidadão hortolandense a Carolina Felipe Jango da Silva. Obrigado, secretário. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de decreto legislativo número 3/2025. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Clodoaldo. Senhor presidente, nobre vereadora Roberta, nobres pares, novamente a essa tribuna para pedir o voto no projeto de decreto legislativo número 3 de 2025, que dispõe sobre o título de cidadã hortolandense a Caroline Felipe Jango da Silva, mais conhecida como Carol Jango, né, que é a diretora do Instituto Federal Campus Hortolândia. Pessoal, eu ficaria aqui por muito tempo falando sobre a pessoa da Carol. Muitos aqui conhecem, né, o trabalho que ela realiza na cidade de Hortolândia, uma pessoa que tem 39 anos, mas que, de fato, já marcou a história dela na cidade. Ela tem uma trajetória dedicada aos estudos de forma muito especial sobre a questão do racismo no ambiente educativo. Em 2013, ela ingressou no Instituto Federal como pedagoga e depois, em 2021, né, apresentou diversos projetos no Instituto, foi até premiado a nível federal, tem uma história realmente muito bacana. Em 2021, ela se tornou, então, a diretora-geral do Instituto Federal Campus Hortolândia. Foi reeleita em 2024, novamente, para esse mesmo cargo. Então, gostaria muito de contar com a aprovação dos nobres pares neste importante decreto legislativo que parabeniza, valoriza uma pessoa que, de fato, faz a diferença na educação na cidade de Hortolândia, à frente de um importante equipamento de educação, que é o Instituto Federal. Gostaria muito de contar com todos os vereadores neste importante projeto. Obrigado. Obrigado, vereador. Projeto de decreto legislativo continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por 17 votos sim. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 3 da pauta da ordem do dia. Item 3, discussão única do projeto de lei número 49/2025, de autoria do vereador Jonathan Domingues, que dispõe sobre a afixação de placas educativas ao longo das principais avenidas e parques públicos do município de Hortolândia, sobre a responsabilidade dos proprietários, de animais domésticos ao recolhimento das fezes excretadas dos referidos espaços públicos e da outras providências. Obrigado, secretário. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 49/2025. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Roberta. Senhor presidente, apresento um projeto de lei 49/2025, que já tramitou por todas as comissões dessa casa,
com pareceres favoráveis, né, falando sobre a obrigação de afixação das placas educativas sobre a responsabilidade dos proprietários de animais domésticos ao recolhimento das fezes excretadas no espaço público ao longo das principais avenidas e parques públicos no município de Hortolândia. Hoje nós já temos uma lei, né, que obriga, fala sobre a obrigação dos proprietários de animais domésticos, né, o recolhimento das fezes em todos os parques. Hortolândia, que tem investido, inclusive, nos parcões, já tem diversos parcões pela cidade, mas a grande maioria dos parques e praças da nossa cidade ainda não tem, e as pessoas acabam utilizando o mesmo espaço público para passear com os seus pets, né? É o mesmo espaço que muitas vezes vai lá o pai, a mãe, a avó, levar para brincar na areia, nos parquinhos, e muitas vezes ali estão, né, as fezes dos animais. Infelizmente, nem todas as pessoas têm a consciência que hoje nós já temos uma lei que obriga, né, que fala sobre a obrigação. Então, é muito importante que a Prefeitura Municipal instale essas placas aí, falando sobre essa lei e sobre as sanções que os proprietários podem estar sofrendo. E até deixo uma sugestão aqui para que a Prefeitura possa fazer também, instalar nas praças, nos parques aí, locais para poder estar retirando um saquinho para que as pessoas possam estar recolhendo as fezes dos seus animais, para que as pessoas e os animais possam viver de forma homogênea ali, né, em todos os espaços públicos da nossa cidade, porque a nossa cidade é para todos, tá certo? E eu gostaria de contar com a aprovação de todos os vereadores nesse projeto, que tem uma grande importância. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado, vereador. Projeto de Lei 49/2025 continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por 17 votos sim. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 4 da pauta da ordem do dia. Item 4, discussão única do projeto de lei número 50/2025, de autoria de Jonathan Domingues, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação em braille nas portas de gabinetes e salas de repartições públicas para os deficientes visuais. Obrigado, secretário. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 50/2025. Com a palavra, presidente. A palavra ao vereador autor. Na minha cabeça. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Márcia, a todos que nos acompanham, apresentei já há um tempo o projeto de lei 50/2025 aqui nesta casa, que também... Questão de ordem, vereador Jonathan. Vossa Excelência cumprimentou a vereadora Márcia, ex-vereadora. Me perdoa. Talvez a ansiedade, só para ali... ficar registrado aí. Muito obrigado, vereador. Eu estava ali comentando sobre algumas questões com outro vereador, acabou ficando o nome dela aqui, vereadora, me perdoa, tá bom? Vereadora Roberta. Como eu havia, no início, né, estava falando sobre o projeto de lei 50/2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação em braille nas portas de gabinetes e salas de repartições públicas para os deficientes visuais. A gente tem trabalhado muito, né, para a gente ter uma cidade cada vez mais moderna, uma cidade eficiente, uma cidade para que todos possam desfrutar. E nós precisamos trazer também esse assunto, que é um assunto muito importante. Nós sabemos das políticas públicas, hoje nós temos, inclusive, departamentos para pessoas com deficiências,
na nossa cidade. E eu acho que esse projeto vai muito de encontro com o que nós propomos todos os dias na nossa cidade. Uma cidade que ela precisa ser cada vez mais inclusiva, uma cidade que todas as pessoas possam estar desfrutando dela cada dia mais. Uma cidade moderna, uma cidade eficiente, uma cidade pujante, uma cidade onde os deficientes visuais possam ter espaço também e serem reconhecidos. E isso, né, a gente colocando, instalando aí nas portas das repartições públicas, é uma forma da gente mostrar que é uma cidade inclusiva e uma forma da gente demonstrar respeito por essas pessoas que a cada dia mais elas são mais dependentes e ocupam os espaços da forma que tem que ser ocupado. Então, eu gostaria de estar contando com a aprovação de todos os senhores nesse projeto que tem uma grande relevância para o nosso município. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Continua em discussão o projeto de lei 50/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por 17 votos sim. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador? Presidente, antes da sequência nos próximos dias, eu gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que a gente fizesse uma interrupção, uma suspensão da sessão, rapidamente. A sessão está suspensa. Gostaria de pedir aos nobres pares para que a gente fosse na sala aqui, por favor. Retomando os trabalhos, solicito... Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Zaca? Eu gostaria de pedir vistas do item 5 para uma melhor análise. O pedido do nobre vereador é pertinente, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares presentes. Item 5, pedido de vistas do vereador Zaca. Muito obrigado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 6 da pauta da ordem do dia. Item 6, discussão única do projeto de lei número 60/2025, de autoria do vereador Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes ou placas em todas as áreas públicas objeto de outorga de permissão de uso, informando sobre a disponibilização de banheiros para uso do público em geral. Obrigado, secretário. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 60/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 7 da pauta da ordem do dia. Item 7. Discussão única do projeto de lei número 62 de 2025, de autoria da vereadora Roberta Moraes Diniz, que institui no calendário oficial do município de Hortolândia o Dia Municipal de Adoção de Animais. Obrigado, secretário. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 62/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 8 da pauta da ordem do dia. Item 8, discussão única do projeto de resolução número 6/2025, de autoria da mesa diretora, que altera a resolução número 255, de 13 de agosto de 2024, que regulamenta a lei número 1339, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a consignação de desconto em folha de pagamento dos servidores
no âmbito do poder legislativo do município de Hortolândia. Obrigado, secretário. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de resolução número 6/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por 17 votos, sim. Temos vereador inscrito na explicação pessoal, o vereador Clemilton. O declínio da palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador. Só ele. Obrigado. Não havendo mais nada a tratar nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, prevista para segunda-feira, dia 2 de junho de 2025, às 17h30. Declaro a sessão encerrada às 19h19. Uma ótima semana a todos, que Deus nos abençoe. Olá, nós continuamos ao vivo, direto da Câmara de Vereadores, onde aconteceu mais uma sessão bastante importante, em que os parlamentares discutiram projetos para o desenvolvimento da nossa cidade e também para a melhoria de vida dos moradores. Eu vou conversar agora com o vereador Clemilton, que já está chegando aqui comigo, para a gente falar de uma ação bastante importante, de um projeto de lei que foi discutido aqui nessa noite, sobre homenagens. Vereador, boa noite, tudo bem? São duas homenagens bastante importantes para profissionais da saúde e da segurança também. Sim. Trata-se do projeto de decreto legislativo número 1, né? A gente tem que resgatar e homenagear sempre os nossos grandes heróis da cidade de Hortolândia. E um deles é o nosso saudoso Ângelo Augusto Perugini, que a medalha vai nortear e abençoar, né? Eu sempre falo isso, sobre abençoar aqueles trabalhadores da área da Defesa Civil, do SAMU, que eu acho que é muito importante, e também o nosso Sargento Anchieta. O Sargento Anchieta, inclusive, trabalhou comigo na Força Tática, lá para os anos 2005, e, infelizmente, ele tombou no exercício de suas funções. E eu acho muito importante a gente homenagear essas duas personalidades da cidade de Hortolândia, que trabalhou, que honrou aquele momento como um servidor público, né, como servidor público. Isso eu acho que é de grande importância. Eu acho que essa homenagem eu não posso esquecer de elogiar o vereador Derli, porque o vereador Derli, que iniciou isso com o Ângelo Perugini na época, com o saudoso Ângelo, e permitiu que eu colocasse aí uma junção, uma emenda para colocar também o Sargento Anchieta. Eu quero agradecer de coração mesmo, e essa aprovação veio de encontro ao que a gente pensa. Agora, são homenagens, né, que servem até de incentivo a essas pessoas tão importantes, a esses trabalhadores tão importantes na nossa sociedade. Sim, com certeza. São operadores de segurança que dão a vida por toda a nossa sociedade, aqueles que trabalham diuturnamente para dar paz e salvar vidas, né? Que seria o pessoal do SAMU, o pessoal da Defesa Civil. São aqueles trabalhadores que precisam do nosso incentivo. Às vezes, até o salário tá meio baixo, mas a gente incentivando, motivando, eles trabalham bem melhor. E vamos lutar por mais condições para nossos trabalhadores, funcionários públicos da nossa cidade. Vereador, muito obrigado por participar com a gente ao vivo aqui hoje na TV. Eu que agradeço esse espaço, e é importante que a gente valorize o nosso funcionalismo público municipal. Muito obrigado. Muito obrigada. A gente continua falando de outros assuntos bastante importantes. Eu vou chamar aqui comigo o vereador Clodoaldo, que já está chegando aqui, porque também tem assuntos bastante importantes. Um requerimento que foi apresentado nessa noite, né, vereador? Boa noite, vereador. É um requerimento que tem a ver com o mercado de trabalho, as pessoas que recebem, estão inseridas num programa do governo.
Exatamente. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos da TV Câmara, né? Cumprimento aqui também na pessoa da Paula, todos os funcionários da comunicação da Câmara Municipal de Hortolândia. Nós apresentamos o requerimento número 231 de 2025, né, onde nós estamos aqui questionando o Poder Executivo, através da Secretaria de Inclusão Social, sobre ações relacionadas à inserção das pessoas que recebem o Bolsa Família no mercado de trabalho. E aí, na tribuna, a gente fez algumas considerações importantes em relação aos dados do CAGED, onde demonstram que a cidade de Hortolândia vem com um crescimento nas ofertas de vagas de empregos, né? Toda a região metropolitana de Campinas está as empresas com vagas disponíveis, e aí o nosso questionamento é como que nós poderíamos fazer algumas ações, né, para migrar essas pessoas que hoje recebem o Bolsa Família para essas vagas de emprego formal. Então, é um importante requerimento que nós esperamos construir junto com o Poder Executivo ações em relação a isso. Inclusive, até apresentei também a indicação de número 1869 de 2025, onde a gente sugere para o Poder Executivo disponibilizar nos CRAS e também no CREAS um mural onde possa ser colocado as vagas de emprego do posto de atendimento ao trabalhador, os feirões de emprego que são disponibilizados na região metropolitana de Campinas e em Hortolândia. Agora a gente sabe que o mercado de trabalho é bastante importante para essas pessoas que estão fora e também traz a independência, talvez até deixando de participar desses programas, né, tendo a renda própria e também um crescimento social e econômico para essas pessoas. Com certeza, né? Como eu sempre digo, o principal projeto social de uma cidade é o emprego, né? Quando a gente consegue inserir essas pessoas no mercado de trabalho, com certeza a vida dessas pessoas melhoram, até mesmo eles disponibilizam espaços, né, do Bolsa Família para outras famílias que precisam ainda mais. Vereador, queria agradecer a sua participação aqui ao vivo com a gente hoje na TV. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. A gente continua também com esses assuntos e outros também que foram discutidos essa noite. Eu vou convidar o vereador Jonathan, que já está aqui comigo, porque foram apresentados 2 projetos bastante importantes. Um deles fala de acessibilidade de Braille, né, vereador? Boa noite. Boa noite, Andréia, todos que acompanham aqui a TV Câmara. Um meio de comunicação importantíssimo para que a população possa ter oportunidade de acompanhar e saber tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal, os projetos que vão para o Executivo, né? Hoje eu apresentei 2 projetos importantes, né? Um é o projeto 49/2025, que fala sobre a fixação de placas, né, para donos de proprietários de pets que utilizam os parques e praças públicas. Hoje nós já temos uma lei que fala sobre essa obrigação, né, para poder recolher os dejetos, as fezes ali. São espaços que as pessoas acabam dividindo com os animais, as crianças. Então, a questão de saúde pública também, para a gente poder conscientizar essas pessoas que utilizam os parques e as praças, que são feitos e foram pensados para o uso de todos, né? Dos animais, do ser humano, todas as pessoas que gostam de utilizar esses parques que foram desenvolvidos, um investimento que foi feito com tanto carinho, pensado na população. Então, projeto importante para poder conscientizar cada vez mais essas pessoas que são donas de pets. E que a população possa colaborar com a limpeza urbana também, que é o bem delas também, né, vereador? Sim, a questão da limpeza urbana e também a questão de saúde pública também, né? Porque muitas vezes você vê ali crianças utilizando ali os mesmos espaços, né? As caixas de areia, os brinquedos, as praças, brincando no chão. Então, assim, é importante a gente ter uma população que tenha consciência, né, da gente ter esses espaços públicos onde todos possam utilizar da mesma forma. E apresentei também o projeto de lei 50/2025, que fala sobre a obrigação da instalação de placas em braille em todas as entradas e portas de repartições públicas, né? A gente tem pensado uma cidade cada vez, uma cidade mais moderna, uma cidade eficiente, uma cidade para todos. Então, assim, a gente precisa e tem essa obrigação, né, de incluir essas pessoas, a gente colocar esses cartazes, cada vez mais a gente vê essas pessoas saindo para a rua, tendo uma vivência e convivência de forma normal. Então, é uma forma da gente incluir essas pessoas em todos os espaços públicos e respeitar elas, assim, dessa forma, instalando essas placas em braille em todas as portas de repartição públicas. Agora, essas placas podem dar independência também a essas pessoas, para elas consigam transitar e acessibilidade ao mesmo tempo.
Sim, a questão 100% de acessibilidade, né? Hoje nós temos aí esses piso táteis, né, que para os deficientes visuais, a gente pensa nos deficiente visual e também a questão do braille, né, para essas pessoas. Então, é uma forma cada vez mais da gente incluir essas pessoas na nossa cidade, em todos os espaços públicos e trazer para elas mais dignidade, mais acessibilidade. Tá certo. Eu queria agradecer a participação do senhor hoje ao vivo aqui com a gente, vereador. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Muito obrigada. A gente continua também nas nossas redes que você pode acompanhar. É o www.hortolândia.sp.leg.br. Até nosso próximo encontro.